nós vamos trabalhar hoje o conceito de jurisdição. Nós vamos falar o que é a jurisdição, né? Nós vamos falar dentro do conceito de jurisdição, dentro daquele que diz o direito, nós vamos falar de mais 6 princípios, né? Já vou até adiantar quais são esses 6 princípios. Princípios da jurisdição. Tema da aula de hoje: jurisdição e princípios da jurisdição, né? Então nós vamos falar do princípio da inevitabilidade, número 1, princípio da jurisdição. Princípio da indeclinabilidade, número 2. Número 3, investidura. Número 4, indelegabilidade. Número 5, aderência. E eu acho que eu errei a contagem, né? Número 5, inércia. Número 6, aderência. Pulei um. Número 5, inércia. Número 6, aderência. E por último, princípio da unicidade, né? Dentro da jurisdição. Então vamos lá. Sem perder tempo, o que é a jurisdição? Eu falei isso, né, de forma abreviada em outras aulas, né? Boa noite a todos, né? Eu falei isso de forma abreviada em outras aulas, achando até que eu já tinha falado sobre isso, mas eu não tinha falado, não havia falado. Então nós vamos falar agora. Jurisdição, etimologicamente falando, a palavra juris, né? Juris, direito. E dição, que vem de dictio, que significa dizer. Então, jurisdição significa dizer o direito. Aí a pergunta que está por trás dessa palavra: quem diz o direito? Como diz o direito, né? Em que local se diz o direito? Ora, a jurisdição, o dizer o direito, quem diz o direito é o Estado juiz. E onde se diz primeiramente, né? Ou preliminarmente, ou precipuamente, né? Quem é o primeiro que diz o direito? O juiz que está em contato com as partes, né? Em primeiro grau. Nós falamos disso ontem, né? Na forma nos princípios, né? Anteriormente, né? Agora, olha só, há várias formas de se compor um litígio, né? Lembrando que litígio vem de luta, que significa litis, né? Litis, luta, e aí, portanto, o litígio, a disputa por um objeto, né? A disputa por um bem, ou um conflito de interesses com a pretensão resistida. Qual é o interesse que está em conflito em uma pensão alimentícia? O interesse que está em conflito, o que está entre as partes é a pensão alimentícia, né? E esta pensão alimentícia em conflito, ela pode surgir no conflito pela ausência, por exemplo, do pagamento, né? Ou por não estarem as partes no mesmo entendimento em relação ao valor que será pago. Qual o valor que será pago? Então o interesse é a pensão, o valor não está conflitante. Eu quero receber 5 mil de pensão, mas ele só quer me pagar 1.000, né? E aí tem uma diferença aí de 4 mil conflitante. Como resolver isso, né? Então, uma das formas de composição do litígio, né? Dos litígios, é justamente essa questão processual, né? Primeiro se conversa, não resolvendo, busca-se do Estado juiz a solução, né? E aí o processo é o conjunto de atos que levará a uma sentença. Qual o primeiro ato? Faz o pedido para o Estado juiz, faz o pedido por escrito para o Estado juiz, pede-se para o Estado juiz: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de uma das comarcas ou região administrativa, aqui no DF, né? Nós vamos falar do Brasil, de uma das comarcas, São Paulo, Rio, Minas. E aí voltamos para a questão da jurisdição que eu estava falando no início. O que é a jurisdição? Juris, né? Direito, dictio, de jurisdição, dizer o direito. Aquele que diz o direito. Quem diz o direito? O Estado juiz. Mas onde ele diz o direito? Qual é o local da jurisdição? Jurisdição no espaço, né? Olha só, a jurisdição no espaço, ela vai ser apresentada na cidade, né? Se nós falarmos da cidade aqui de Planaltina, Distrito Federal, né? Da região do Distrito Federal, se nós formos falar dessa região aqui, nós vamos falar que a região administrativa, porque no Distrito Federal nós não temos municípios, né? Nós temos regiões administrativas. Sai do Distrito Federal, né? Vamos para a regra geral, nos estados do nosso país, né? Então, se eu pego o estado de São Paulo,
Pego a capital do estado de São Paulo, que é São Paulo. Então eu falo, né? E eu me dirijo ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito de uma das comarcas cíveis da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Ponto. Então esta é a comarca que eu vou trabalhar, a jurisdição, o juiz que irá dizer o direito, o juiz da cidade de São Paulo. Estou morando na capital de São Paulo, do estado de São Paulo, e peço para o juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil de uma das comarcas do estado de São Paulo. Ponto. É isso. Essa é a questão. Isto é jurisdição. É aquele que está lá para dirimir o conflito de interesse. No caso aqui, o interesse que eu falei, né, como exemplo, é a questão da pensão alimentícia. Então, havendo interesse em resolver esse conflito, o juiz vai resolver. Falamos nos princípios anteriores, né, falamos sobre essa questão de graus de jurisdição, né? Então, olha só, agora eu estou ampliando o conceito. Antes eu falei de graus de justiça, agora eu estou falando de graus de jurisdição. Qual a primeira jurisdição? A comarca, capital de São Paulo. Quando chegar no final do processo, na sentença, se houver recurso, segundo grau, que se processa no Tribunal Regional do Estado de São Paulo, também na capital, né? Também na capital. Pessoal, estão acompanhando o exemplo? Tá tranquilo, né? Agora, isso em segundo grau, né? Olha só, em primeiro grau chegou na sentença, recurso em segundo grau, Tribunal Regional de São Paulo. Terceiro grau, eu não concordo com essa sentença nem de primeiro nem de segundo. Aí vai para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça, terceiro grau de jurisdição. Disse o direito no primeiro grau, disse o direito no segundo grau e agora diz o direito no terceiro e último grau. Qual a diferença de STJ para STF? Qual a diferença? Falamos na aula anterior, vamos repetir, né? As causas estaduais, ou seja, qual estado que eu estou falando? Estado de São Paulo. As causas estaduais, causas de São Paulo, serão julgadas pelo juiz de primeiro grau da comarca de São Paulo. No recurso, juiz de segundo grau, no caso agora um colegiado, mais de um juiz, né? Um colégio de juízes. E no terceiro grau, STJ, para o estado de São Paulo. Agora, para questões federais. O que são questões federais? Nós falamos sobre isso. Vamos repetir. Questões federais envolvem entes da União, entes da federação. Se eu processo o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Instituto Nacional de Seguridade Social é uma autarquia do governo federal. Qual é o fórum? Estadual? Não. Fórum federal. Essa é a diferença. Primeiro grau federal. Se houver sentença com recurso, segundo grau, Tribunal Regional Federal. E se houver um recurso, STF. Compreenderam? Estadual, primeiro, segundo, terceiro, STJ. Federal, primeiro, segundo, terceiro, STF. Essa é a diferença. Os políticos, deputados federais, senadores, presidente da República, são julgados por uma outra questão, uma questão de foro. Foro é local. Por uma questão de foro privilegiado, existe uma lei que dá um privilégio para eles não serem julgados em primeiro grau. Eles são julgados direto no STF, não é? Direto no STF, no Supremo Tribunal Federal, ou Superior Tribunal Federal, o STF, né? Aquele que a gente vê na mídia todos os dias praticamente, né? E por que se fala muito do STF? Por conta das questões políticas, né? Por conta da ideologia, dessas guerras políticas, então se fala muito de STF. Pessoal, alguma dúvida sobre jurisdição? Jurisdição, aquele que diz o direito. Quem diz o direito? Estado, juiz, e ponto final nessa questão. Muito tranquilo, muito fácil ao meu ver, né? A compreensão disso em 3 graus, né? Quando se tem um recurso, né? E aí vai subindo os graus até o terceiro e último grau, né? Encerra essa questão. Bom, relacionado à jurisdição, existem outras questões que eu vou deixar mais adiante, né? Existe questão de assim, como trabalhar dentro da jurisdição, né? Como trabalhar, como o juiz trabalha, mas eu vou deixar isso para quando falar do assunto chamado juiz. Aí tem um tema, nós
vamos falar disso aí, né? Então, por enquanto, é isso, jurisdição. Dentro da jurisdição, aplicam-se princípios, não é? Aplicam-se princípios dentro da jurisdição. Quais são os princípios, né? E nós vamos falar deles agora, são 7 princípios. Primeiro princípio da jurisdição, olha só, primeira aula falamos de princípios externos, segunda de princípios internos e agora princípios da jurisdição, para não haver confusão na questão dos princípios, né? Porque a primeira aula foram 7 princípios, a segunda 6 e agora mais 7 relacionados à jurisdição, princípios da jurisdição, do local e de quem aplica o direito. Olha só, número 1, inevitabilidade, né? Uma vez ativada pelas partes, a jurisdição é a forma do exercício do poder estatal. Uma vez ativada pelas partes, a jurisdição é a forma do exercício do poder estatal. Como isso funciona na prática, né? Na prática, tem a ver com o princípio da inércia que nós falamos lá atrás. O juiz ele fica quietinho, fica tranquilo lá, fica lá no fórum, né? Em tese fica lá no fórum, né? Agora com a novidade, com a digitalização, isso tem mudado um pouco. Mas em tese ficaria lá no fórum, né? Aguardando as demandas e ele não pode agir de ofício. Falamos disso, princípio da inércia, ele não pode. Mas se o jurisdicionando, né? Aquele que exerce o seu direito de pedir para o Estado, se ele pedir para o juiz, não é? O que acontece? O juiz vai mandar abrir o processo, vai verificar as condições da ação, que é o tema mais adiante, vai verificar se a petição está apta, se tudo está correto, né? E aí vai dar procedibilidade à ação, né? Essa procedibilidade da ação tem a ver com o princípio da inevitabilidade. O juiz está lá, mas ele não pode evitar que se ingresse com pedidos na justiça, não pode evitar que as partes, né, exerçam o seu direito de exigir um direito, seja ele qual for, né? Então a inevitabilidade diz que não se pode negar nenhuma demanda, nenhuma. Pessoal, vamos compreender bem isso, tá? O direito de pedido é constitucional, todos têm o direito de pedir, mas se vai ter um andamento, se vai ter uma procedibilidade das ações, aí depende de alguns outros requisitos técnicos, chamados de condições da ação ou, né, aptidão aí, técnica da ação, mas isso é um outro tema que nós vamos tratar adiante. Por enquanto nós temos que compreender que por conta desse princípio não pode se negar a ação, ok? Tranquilo? Número 1. Número 2, indeclinabilidade. Anotaram? Indeclinabilidade significa dizer, tem a ver com o primeiro, que nada na nossa sociedade poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Nenhuma lesão ao meu direito, nenhuma lesão de direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Se o Estado exige de seus cidadãos, né? Lembra, né? Cidadãos são grandes cidades. Cidadãos são aqueles que têm direitos e deveres. Se o Estado exige de seus cidadãos a observância da obrigatoriedade da jurisdição, né? Tem ele o dever de solucionar os conflitos de interesse quando provocado. Como que funciona isso na prática? Na prática, se eu entro com o meu divórcio aqui na comarca de Planaltina, de Brasília, né, do Distrito Federal, o que acontece? Ele está lá, né, inevitável, está lá. Ele não pode declinar, dizer, não, eu não gosto do verbo, eu não vou fazer não. Ah não, eu gosto dele, mas eu não vou fazer não. Eu tenho, né, salvo exceções as questões de suspeição e incompetência. Não estou falando disso aqui. Estamos falando de uma causa comum, que atende às condições da ação, que atende os requisitos técnicos e vai parar na mão do juiz. E não parar na mão do juiz, ele não pode jamais dizer, não quero, não posso, não vou, estou com dor de cabeça, né? Indeclinabilidade. Ele não poderá declinar da investidura do seu cargo, né? Como é que ele é investido?
Agora vamos para o terceiro princípio, investidura. Anote aí, terceiro princípio, investidura. O Estado, esquece o juiz, o Estado atua através dos seus órgãos. Quais são os órgãos do Estado? Falei de um, INSS, Delegacia de Polícia, né? Os órgãos estatais, hospitais, sair do judiciário, hospitais, né? Volta para o judiciário, fórum, né? E no fórum, né? No fórum se diz o direito, a jurisdição, né? Lembra de São Paulo? São Paulo capital, jurisdição capital, né? Então, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de São Paulo ou do estado de São Paulo, ponto. Isso aí eu endereço a minha petição ao juiz e faço o pedido, né? Então vem a inevitabilidade, a indeclinabilidade. Agora estamos falando da investidura. Esse juiz, ele é investido de poder. Concordam que ele é investido de poder? Temos o poder do Estado dividido em três: legislativo, executivo e judiciário. É um poder dividido em três, né? Para aquela teoria lá de freios e contrapesos que nós vimos em ciência política, né? Olha só, dentro da inevitabilidade, somente os agentes políticos do poder estatal, né? E no caso dos juízes, os agentes públicos contratados, né? Contratados através de concurso público, podem ter a investidura para realizar o julgamento como juiz. Ah, professor, mas falou um monte de coisa aí, mas simplifica isso para a gente. Bora, pessoal, né? Vamos simplificar, né? Vamos simplificar. A investidura do poder estatal para o juiz, a investidura do poder estatal para o delegado de polícia, a investidura do poder estatal para um policial se dá através de concurso público. Então, quando eles fazem concurso público, aí eles são investidos de um poder. É isso, só isso, ponto. Eles são investidos de um poder, né? Então, na função de um agente estatal, são investidos de um poder. Então, o princípio da investidura é isso. Significa que os órgãos... Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a delegacia sem o funcionário não funciona. Porque o fórum sem o juiz não serve para nada, certo? É só um prédio, né? A jurisdição local que se diz direito, se não tivermos a pessoa investida do poder, o princípio da investidura não serve para nada. Só isso, né? É fácil e difícil ao mesmo tempo. É difícil explicar, compreender é tranquilo. Tá aí terceiro princípio da jurisdição. Quarto princípio, indelegabilidade. Indelegabilidade, não delegar, né? Se eu sou juiz, eu não posso passar a minha função para o técnico, para o escrevente. Se eu sou delegado de polícia, né, que preside ali o inquérito, faz o relatório, manda para o Ministério Público, eu não posso delegar minha função de delegado. Se eu faço parte, sou agente do Ministério Público, sou um promotor de justiça, promovo a justiça, fiscalizo, né? Se é na área penal ou civil, tanto faz, eu não posso trazer pessoas que não têm a investidura, né, do poder e delegar as minhas funções para essa pessoa, sabe? Né? Não estou a fim de trabalhar hoje, vou ficar em casa, vou ligar lá, mandar fulano, ciclano, pega tal pasta, faz isso, faz aquilo. Pessoal, não estou falando dos estagiários, nem dos técnicos, nada disso, né? Porque isso na prática ocorre, né? Na prática existe um auxílio, mas se essa pessoa for auxiliado, seja ele juiz, delegado, seja quem for policial, a finalização disto, né, tem que passar pelo olho, pela sabedoria e pela investidura no cargo e no poder a que o cargo dá. Então eu não posso delegar. Na hora de assinar, eu assino. Na hora de digitar a senha lá do certificado digital, é a minha senha, a responsabilidade é minha, né? Eu sou juiz, responsabilidade minha, delegado, responsabilidade. Então, é isso, só isso, indelegabilidade, né? Não há como fazer isso, ser delegado. Por isso, e muitas vezes, na maioria das vezes, né, eu já vi isso acontecer isso com o juiz.
Tinha um juiz que ele lia todos os processos, um por um, ele cuidava do processo um por um. Ele tinha auxiliares, mas ele cuidava dos processos, né? E demorava. Decisões na vara dele levava sempre mais de um ano, né? Tá certo, tá certo. É esse princípio aqui, ó, indelegabilidade. Ele é investido no poder de juiz e não delega para ninguém, né? Só que a coisa demorava para andar, viu? Bom, quinto princípio, inércia. Falamos disso na aula anterior como outro princípio, né? Lá existe um princípio, salvo engano, interno. Estamos falando dele agora dentro da jurisdição. Dentro da jurisdição, o juiz ele fica parado, inerte, ele não se move, ele não toma nenhuma decisão. O juiz está transitando pela rua, vê um acidente de trânsito, ele pode ir lá? Pode, como cidadão. Como juiz ele pode ir lá? Não. Nem lá, nem em lugar nenhum. Nem se acontecer dentro do fórum ele pode. Porque o juiz não tem este poder, né, de se manifestar em relação a uma questão criminal ou uma questão de acidente de trânsito, né? Isso aí é poder da defensoria, do advogado, do Ministério Público, né? É outra situação. Mas a inércia do juiz quer dizer que ele não fará nada, não falará nada, não se pronunciará, salvo se ele for provocado. Aí eu faço uma comparação sempre, né? Faço e falo de uma comparação em relação a ônibus. Quem já andou de ônibus aí? Todo mundo, né? Todos nós já andamos, né, de ônibus. Ônibus, metrô, né? De carona, né, com um colega. Então, olha só. Não, né? Não tá bom. Tem gente, mas ele andou. Tudo bem. Então, olha só. De carona com um colega, com o marido, com o namorado, né? Com a esposa, de carona. Então, de carona ali no carro, né? Com cinto, né? Mas de carona. E o carro dá uma frenada brusca. O que acontece? Olha só. Esse movimento aqui. É engraçado, isso é tão simples, né? Isto é a inércia, né? Eu estou dentro da jurisdição, eu sou o juiz, eu estou no fórum, estou disponível pela inevitabilidade, indeclinabilidade e pela investidura do meu cargo, mas eu não posso ter iniciativas, porque não é da minha função. Inércia, eu estou inerte, estou inerte. Inércia, tranquilo? É isso, pessoal. Quinto princípio da inércia. Eu já falei disso, né? Estou repetindo aqui. Eu acho simples, né? Se tiver alguma dúvida, nós damos uma reforçada aí no conceito. Sexto princípio da jurisdição. Princípio da aderência. Aderência. Eita, que esse aqui é fácil. Todos são fáceis, mas vamos lá. Se esforçar para se explicar. Princípio da aderência. O exercício da jurisdição, lembrando que o exercício é a ação, exercitar o que? A jurisdição. Quem se exercita na jurisdição? O juiz, ele que diz o direito, ele que se exercita. Por força do princípio da territorialidade da lei processual, está aí o negócio, está aí a resposta. Por força da territorialidade, né? Ou seja, do território. Bom, eu vou continuar, depois eu volto e dou um exemplo, né? Deve estar sempre vinculado a uma prévia delimitação territorial. Compreenderam? É só isso. O juiz está delimitado a um território. Então, o juiz que exerce uma função criminal ou civil ou federal, seja qual for, ele é juiz, né? Ele exerce a jurisdição dentro da comarca de São Paulo, do estado de São Paulo. Comarca de São Paulo, estado de São Paulo. Pessoal, estamos falando da cidade de São Paulo. Não estamos falando do interior, nem do estado, da comarca. Ele vai estar limitado a quem? Aonde? A capital. Só a capital. Do lado, ele já não pode trabalhar. Tá? Queria dar um exemplo mais tranquilo. Mas esse é bom, esse exemplo. Né? Não é ruim, não. É isso. O princípio da aderência, né? Então, qual é o princípio o que eu quero dizer com o princípio da aderência? O que eu posso falar do princípio da aderência? Né? Ele fala de uma limitação territorial da atuação do juiz, da jurisdição limitada, só isso, delimitação da jurisdição, né? Então, se eu vou trabalhar, lembrei, pronto, para facilitar. Dentro do estado de São Paulo nós temos Campinas, né? Cidade de Campinas.
Nós temos também a cidade de Ribeirão Preto. O juiz de Ribeirão Preto, ele não pode atuar em Araraquara, São Carlos, Sertãozinho, né, na região em volta. Ele não pode, ele só pode atuar em Ribeirão Preto. É isso, só isso. Ele fica delimitado na sua função jurisdicional. Ele é juiz fora dali? Aí é difícil responder essa pergunta, né? Ah, professor, mas ele sempre vai ser juiz, ele está investido no cargo, etc. Tal. Ok, mas a limitação de atuação dele é no território para o qual ele foi investido do poder. Ribeirão, Campinas é Campinas, São Paulo é São Paulo, e é isso. Tranquilo, né? Princípio da aderência, né? Ah, professor, mas eu não entendi essa palavra aderência que tem a ver com delimitação. Pessoal, né? Tudo que for relacionado a Ribeirão Preto deverá ser julgado por esse, deve se aderir a esta jurisdição de Ribeirão Preto. Campinas deve se aderir a Campinas, São Paulo deve se aderir a São Paulo. Acontece um acidente de trânsito em São Paulo, 2 carros se chocam e acontece um acidente, e as partes mudam de cidade, uma mora no Rio de Janeiro, a outra mora no Rio Grande do Sul. E aí? Onde se diz o direito? Territorialmente falando, o local dos fatos. Local dos fatos, São Paulo. Não interessa que um mora no Rio, o outro no Rio Grande do Sul. Vai ter, pelo princípio da aderência, tem que aderir ao território daquela jurisdição. Aquele juiz dirá o direito. Ficou até bom, né? Combinou, dirá o direito. Bom, e 7º e último princípio. Vocês devem estar pensando, professor, mas já. Mas nós não vamos nem até a meia-noite? Não, né? Unicidade, princípio da unicidade, né? Olha só, que interessante. Esse princípio responde à pergunta anterior, né? Se ele é juiz fora do estado de São Paulo, se ele é juiz fora de Ribeirão Preto, se ele é juiz fora de Campinas, né? Olha só, muito embora se fale em jurisdição civil e penal, muito embora se fale em jurisdição civil, jurisdição penal, justiça federal, justiça estadual. Vocês estão vendo que tem uma divisão dentro? Vocês estão percebendo que existe uma divisão? Pessoal, olha só. Existe o juiz estadual, existe o juiz federal, existe o juiz civil, existe o juiz criminal, existe o juiz trabalhista, existe o juiz da vara da fazenda pública, que lida com impostos, taxas, contribuição de melhoria, questões relacionadas aos tributos, né? O que mais? Então, estas divisões existem. Existem essas divisões, né? Bom, o que mais? Mas a pergunta que está por trás, né, deste princípio da unicidade. A pergunta é, ele é juiz trabalhista, não é juiz criminal. Ele é juiz criminal, não é juiz civil nem trabalhista. Ele é meio juiz? Ele é menos juiz? O criminal, o trabalhista, o civilista, o federal é melhor do que o estadual? Os fóruns federais costumam ser mais bonitos, né? São mais modernos, tem um investimento diferenciado, né? Mas é um fórum, né? É só um prédio. Então, esse princípio da unicidade, ele me diz que tanto faz se o juiz é trabalhista, federal, civil, ele é juiz. É isso que eu queria dizer. Essa divisão que existe porque o direito é muito amplo, o direito é extremamente amplo, né? Então eu tive até um casinho, desculpa eu tossir, a condicionada está forte, né? Eu tive um casinho há um tempo atrás, muito tempo atrás, tem muito tempo, uns 18 anos, né? Ou nessa base aí, 18, por aí, né? Há muito tempo atrás, e eu até comentei, acho, com essa turma, não sei. E eu viajei para uma cidade do interior de São Paulo, muito pequenininha a cidade, né? Não vou citar o nome não. Viajei para essa cidade. E lá a juíza, atenção para esse princípio da unicidade, a juíza, ela julgava todas as questões de família, todas as questões criminais. Até aí tudo bem. Professor, mas criminal, civil, tudo junto, tudo. Ela fazia tudo, civil, criminal. Juíza da comarca pequenininha.
O fórum não existia um prédio oficial, existe uma casa alugada que se instalou o fórum, né? Agora vem o detalhe que na época eu observei muito e hoje eu compreendo, decorre desse princípio, do princípio da unicidade. Ela julgava causas previdenciárias. Como aí, professor? Não, peraí, aí não dá. Dá ou não dá? Não dá, mas dá. Mas não dá, mas dá. Como assim? Por conta da unicidade. Resposta a essa pergunta: pode o juiz julgar causa civil, criminal e federal, que não é estadual, que é da Previdência? Professor, aí não pode não, aí é legal. Então a resposta é: de acordo com o princípio da unicidade, eles são juízes. Ponto final, pessoal. É isso, né? Eu posso alegar uma ilegalidade? Posso, mas é uma comunidade carente, sem recursos. O juiz nem fica lá. Vai uma vez por semana para fazer uma audiência, dar um despacho, resolve tudo por telefone. Bom, agora está assim, né? Por conta da digitalização e pelo que nós passamos da Covid, né? Mas antes não existia isso, né? Então, muito embora se fale em princípio, fale em jurisdição civil, jurisdição penal, justiça federal, justiça estadual, na realidade esse poder lá da investidura, que nós falamos, inevitabilidade, indeclinabilidade, investidura. Aí ele é investidor do poder. Ele é juiz e ele vai ter sim o poder de julgar. É isso, unicidade é isso, né? Então a unicidade quer dizer que o juiz, né? Ele é o juiz, né? Ele é o único como juiz. E aí, por conta desta questão ampla de legislação, para facilitar também, né, pessoal? Olha só, quando o juiz fica especialista em entorpecentes, eu estou falando isso porque São Paulo tem, Rio tem e aqui em Brasília também tem, uma vara especializada só em entorpecentes. Lá não julga roubo, não julga furto, não julga nada, só entorpecentes. O juiz, ele se aprimora, ele se aperfeiçoa, ele começa a compreender melhor os aspectos que envolvem esse tipo de delito, então melhora, agiliza, né? O juiz especialista tem tribunal do júri, né? O tribunal do júri tem um trâmite diferenciado, especial, tem um rito especial no tribunal do júri. Então o juiz se especializa e vai fazer só isso, e fica melhor para todos, fica melhor para a jurisdição, fica melhor para o jurisdicionando. A exceção que eu falei aqui por conta da unicidade é essa questão de uma comarca muito, né, carente, com poucas pessoas. E é isso, doutores e doutoras, né? Falamos de jurisdição e dos seus 7 princípios da jurisdição. Para fechar essa aula, que eu nem ia falar, mas eu resolvi falar porque é importante, nós temos mais 2 conceitos ligados à jurisdição, que é o conceito de jurisdição contenciosa e voluntária. Professor, você está falando de jurisdição contenciosa, jurisdição voluntária? Para mim isso não está claro ainda. Vamos repetir o conceito. Juris, iuris, direito. Dição, que vem de dictio, que significa dizer. Então, dizer o direito, quem diz o direito? O Estado juiz. O Estado juiz pode dizer o direito de forma contenciosa, litígio, ou voluntária, porque as partes não estão em litígio, elas vão somente pedir uma homologação do judiciário. Essa é a diferença da jurisdição contenciosa e a voluntária. A contenciosa tem a ver com litígio, enquanto que a voluntária é mais um negócio jurídico. Eu já vou melhorar essa questão. Olha só, você acha que o advogado especialista que foca só em uma área também é correto? O Rui Barbosa não concordava muito com isso, porque achava que o advogado bom tem que ter conhecimento de todas as áreas, mas isso é bem difícil, né? Boa pergunta, boa questão, né? Vou fechar a jurisdição e responder essa questão. A jurisdição contenciosa, doutores, né, é a prática, é a regra comum do judiciário. Então, quando eu penso em jurisdição contenciosa, eu penso no jurisdição, o Estado juiz, que diz o direito, o juiz que diz o direito, né, jurisdição. Contencioso, o que é o contencioso? É o litígio, é a luta, é a briga, é o contencioso.
Agora, quando eu falo em voluntária, não. Voluntária, não. Jurisdição voluntária. Olha só, vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, divórcio consensual. Consensual. Ela não quer, eu não quero, a gente não quer mais. Nós vamos até ser amigos. Me engana que eu gosto. Mas vamos ser, né? Vamos tentar, pelo menos. Vamos ser amigos, né? E aí, nós vamos fazer um divórcio dentro do fórum. Sem litígio, não é litigioso, é consensual. Não vai ter nem citação. Eu entro junto com o meu advogado, ela entra com a advogada dela, ou com um advogado para ambos os lados, nós assinamos, já dá entrada em tudo, não tem filhos, não tem cachorro, não tem violão, não tem nada para separar. Só tem assim, ninguém quer nada com ninguém, tá tudo certo. Mas existe esta questão de interesse público, que é o registro de casamento, mas nós temos que separar dessa forma. Jurisdição voluntária. O juiz vai perguntar: é isso mesmo que vocês querem? Vocês querem divorciar? Casou, não deu certo, não tem nada para resolver, não tem nenhuma pendência, nenhum litígio, nada. Então, jurisdição voluntária é um exemplo, né? Porque não tem contenção, não tem litígio, né? Outro exemplo, inventário. Ah, professor, mas inventário quando sai briga? Não, quando sai briga é contencioso. Quando existe disputa pelos bens é contencioso. Quando existe essa questão é contencioso. Mas quando o inventário ele vai prontinho já, somente para o juiz homologar, conferir se está tudo correto, verificar tudo, o Ministério Público verifica, a contabilidade verifica, pagou os impostos, ninguém deve nada para ninguém, jurisdição voluntária. É só uma homologação do juiz. O juiz, né, dá o crivo ali do judiciário e homologa. E é isso, pessoal. A questão voluntária e a questão contenciosa, né? A questão voluntária é, na verdade, como é que eu falo? É mais uma questão de administração de interesses públicos, né? Administração pública de interesses privados. A jurisdição voluntária é a administração pública de interesses privados. Qual é o interesse meu? Separar. Qual é o interesse dela? Separar. Não temos nada, nenhum litígio, nada. Eu só quero a homologação do judiciário, porque tem a certidão que precisa de constar ali a separação. Jurisdição voluntária, eis aí a questão resolvida. 2 conceitos a mais, jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Respondendo a pergunta, olha só, né? Isso vai muito, pessoal, vai muito de comarca para comarca, do local onde a pessoa mora, no mundo, né? Porque as questões mudam, os costumes mudam, os locais mudam, mas o ser humano ele meio que segue um padrão, né? Então, olha só, se eu estou na comarca de São Paulo, vamos falar de São Paulo capital, estou na comarca de São Paulo capital e trabalho lá como advogado. Aí eu falo assim, bom, estou aqui em São Paulo, 40 e poucos milhões de habitantes, a capital não sei quantos são, mas eu acho que é isso, né? Bom, estou chutando o número, mas de qualquer forma todo mundo sabe que São Paulo é a maior população, né, do país, a comarca de São Paulo. E eu vou trabalhar lá como advogado e abro o meu escritório, né? Como advogado. Pessoal, vai aparecer de tudo e um pouco mais. Tudo que vocês imaginarem aparece, porque as pessoas te identificam como profissional da área jurídica e querem te contratar. E ao contrário do que se diz por aí, não está sobrando advogado não está sobrando não, né? Mas depois, isso é uma outra conversa, depois a gente conversa sobre isso, né? Então olha o que acontece, aí a pessoa te identifica como profissional e quer uma consulta, quer conversar, quer resolver. Só que aí, doutores e doutoras, né, é o mesmo caso do princípio da unicidade, é o mesmo caso da questão do juiz, né? O juiz, se ele resolver fazer clínica geral, ele não dá conta. Se ele for fazer criminal, civil, tudo ao mesmo tempo, ele não dá conta. O advogado, se ele for resolver fazer tudo, talvez ele não dê conta nessa situação específica. Uma comarca como São Paulo, tem muitas demandas, Rio de Janeiro, muita demanda, né? Mas aí, esquece São Paulo, esquece Rio de Janeiro. Vamos agora para o interior do nosso país, grande, né? Eu advoguei muito no interior de São Paulo, né? Aí o que acontece? Clínica geral, pessoal, né? Você não tem tantas demandas como na capital, você tem menos demandas, né?
Você tem menos clientes, então você acaba pegando de tudo um pouco. E você tem tempo para estudar o caso, tem tempo para se aperfeiçoar, né? Pega todo o conhecimento adquirido na faculdade. Agora nós temos a questão da digitalização, nós vivemos a era da tecnologia da informação. Então o advogado, ele já tem toda uma base, todo um preparo, né? Que a faculdade dá. Aí passa na OAB, já tem também um estudo, porque passar na OAB não é para qualquer um, é muito difícil. Então já tem um estudo, então tem uma base, tem um estudo e vai advogar clínica geral, respondendo a pergunta, né? A questão do Rui Barbosa não tem a ver com essa questão de você ser mais, vamos dizer assim, de você ter enveredado por diversos caminhos dentro da advocacia. Eu sei qual é a frase que ele fala. Ele fala de uma frase, na verdade, né? O Rui Barbosa falou de uma frase, né? É que eu não lembro qual é a frase, mas eu sei que ele falou. E como ele falou, eu não lembro, mas ele falou mais ou menos a seguinte questão. Ele disse, né, que o profissional do direito, né, o advogado, ele só é completo quando ele faz tribunal do júri. É isso que ele falou. Algo nesse sentido aí, salvo engano, posso estar enganado, né? Então, eu vi isso no interior de São Paulo. Eu vi advogando, né? Tinha a maioria, não é lá no interior não, a maioria não faz tribunal do júri, né? Dentro dessa frase do Rui Barbosa. Por que não faz? Porque não é fácil, né, doutores? Tem que estudar muito direito penal, estudar o caso, tem que ter boa oratória, saber falar, saber conversar, saber persuadir, né? Eis a questão, persuadir não é fácil, né? Muitas vezes persuadir o juiz é mais fácil do que persuadir o juiz leigo, porque o juiz ele é um técnico, né? Meias palavras, o juiz compreende qual é o argumento, qual é a sua intenção, mas o leigo não. O leigo você tem que realmente trabalhar de uma forma leiga para chegar na técnica. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu respondi tudo. Tá. E o que eu acho da especialização? Vamos lá, o que eu acho, né? Se eu trabalho clínica geral no interior com menos clientes, né, eu tenho que fazer isso para sobreviver caso eu queira ser advogado, né? Agora, o que acontece na prática, vamos lá, né? Na prática, em São Paulo existem grandes escritórios de advocacia que contratam advogados, e existem advogados que não querem ser contratado e quer ser especialista de uma determinada área. Agora eu vou dar um exemplo clássico que vocês vão concordar ou não, né? Área criminal, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você se especializar em crime, vai ficar rico. Em São Paulo, Rio de Janeiro, vai ficar rico. Aí é óbvio, não precisa nem dizer porquê, né? Porque a criminalidade lá é muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro. Então o que acontece? O especialista em direito penal, ele vai pegar muitas causas, né? Aqui em Brasília, eu conheço alguns criminalistas que você vê todo dia os caras na televisão, todo dia estão lá, né? Tem um mesmo que ele se formou recentemente, né? Ele defende todo tipo de causa assim polêmica. Ele está sempre eu já vi ele na Record, já vi ele na Globo. Ele tem umas questões dentro da internet, do YouTube, né? Eu não vou falar o nome dele aqui não, porque né, não quero problema não. Dá mais problema com ele. Recentemente ele teve um problema com a polícia, ele bateu boca com a polícia, brigou e tal, saiu na internet e tal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Ele é especialista em direito penal, ele está na mídia o tempo inteiro e tal, deve ganhar um dinheirinho bom aí, né? Se o objetivo é esse, né? Agora, por exemplo, aqui onde eu moro, eu tenho colegas, né, especialistas em previdência. Olha só, mas previdência precisa de um especialista? Não, mas quando é negado o benefício, o que acontece? Procura-se um advogado. Qual é o advogado que conhece os trâmites e a legislação previdenciária e agiliza porque ele conhece o especialista em previdência? É isso, só isso. Eu conheço alguns aqui, né? Quando eu morei no interior de São Paulo, eu comecei advogando para questões previdenciárias. Eu só fazia isso, só. Ainda achei que ia fazer isso a vida inteira. E o meu sonho era ser advogado trabalhista. Olha que interessante. Estudei muito direito de trabalho. Peguei pouquíssimas causas, raras causas, né? Então, tudo vai depender do seu meio ambiente, das questões das pessoas que você conhece, se relaciona, trabalha. É mais ou menos isso. Aqui em São Paulo tem muito campo de trabalho. Tem. São Paulo tem muito. São Paulo, Rio de Janeiro tem.
todas as áreas, viu, pessoal? Eu citei o crime porque quem quiser se especializar, né, vai ter muito serviço. Mas eu acredito que tem espaço para todos, né? Tem advogado que não tem sucesso? Tem. Mas isso aí, pessoal, tem a ver com relacionamento, com mar. Você não vai pegar uma causa em casa, né? Sentado em casa assistindo televisão. Não. Tem que ir para a rua, tem que se relacionar. Enterro, batizado, casamento, aniversário, dá o cartão, conversa, né? Essa é uma questão que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas dentro dessas questões aí, ó, da especialização, da unicidade, tem essa questão, né? Quem não trabalha a unicidade me diz que eu sou advogado para qualquer área, lato sensu, né? De forma irrestrita. A unicidade me diz isso. Esse sétimo princípio me diz isso. E diz que o juiz, foi bom citar isso, foi bom tocar nesse assunto. O juiz é a mesma coisa. O juiz, ele é juiz civil, federal, trabalhista, penal, ele é juiz. Princípio da unicidade. O advogado é a mesma coisa, o defensor público é a mesma coisa, né? Mas eu posso me especializar, e existe a especialização dos juízes e essa divisão para facilitar, né? Porque senão eu pegar tudo, eu não dou conta, não faço bem o meu trabalho, né? Dizem que como fala? Diz que é um outro ditado, a pessoa que se mete a fazer tudo, né, acaba não fazendo bem feito, é mais ou menos por aí, né? Bom, eu tenho um amigo daqui de Brasília, a gente estava junto todo dia, conversava e tal, né? E ele começou a mexer com direito internacional, né? Como assim direito internacional? Né? Ele começou a pegar algumas coisinhas assim que envolvia 2 países, né? E aí ele descobriu, olha que interessante, né? Vocês vão gostar do que eu vou falar agora. Ele descobriu, e ele me ligou esses dias, passa mensagem, né, do Zap, né? Ele mora em Portugal, ó, né? Tem, né? Vocês que moram em Portugal aí, ele mora em Portugal. E o que ele falou? Ele falou que existe uma legislação, existe uma convenção, existe um tratado que o advogado que se forma aqui exerce como advogado lá em Portugal. Ele me falou isso. É que tem um custo, né, para agilizar tudo isso aí, né? Era 5 mil, agora é um pouquinho mais. Sim, é caro. Não é isso mesmo? Confirma? Confirma? É isso, né? Olha que interessante isso, né? O que tem a ver com o que eu estou falando? Só para responder essa pergunta, né? Dentro da unicidade, o advogado seria bom se fosse advogado em todo o mundo, né? Mas não é, por conta de costumes, por conta de legislação. Mas o costume daquele povo, que é a pátria mãe, né, é semelhante ao nosso costume. Não é igual não, tá? Tem muita diferença na verdade. Mas ainda dá para dar uma misturada, né? Não é isso mesmo? Portugal e Brasil, ainda dá, né? Para dar uma misturada. Até o linguajar, né? Tem, claro que é diferente, mas se compreende, se entende, e tem isso, né? Faz uma farofa, exatamente, mistura tudo. Então, doutores, falamos na aula de hoje de jurisdição. O que é jurisdição? Aquele que diz juiz, né, dentro do processo, sendo o processo conjunto de atos que me levarão a uma sentença, e o juiz, né, o Estado juiz, né, exerce a jurisdição, diz o direito. Traz para frente, diz o direito. Dictio iuris, diz o direito. O juiz diz o direito. Falamos de 7 princípios da jurisdição, né? Inevitabilidade, indeclinabilidade, investidura, indelegabilidade, inércia, aderência e esse último, a unicidade. Eu sou juiz. Ah, professor, mas você é juiz só trabalhista, você só entende trabalhista. Não, eu sou juiz, eu sei julgar, eu sei fazer tudo dentro do direito, mas eu sou especialista em trabalhista. Princípio da unicidade. E fechamos aí com jurisdição contenciosa de litígio, de luta, de disputa de interesses na justiça, e voluntária, que é somente uma homologação do poder judiciário. E respondendo a pergunta, caiu a imagem aqui, respondendo a pergunta final, não é? Em relação à questão da especialização da defesa, do advogado, do promotor, tem a ver com o princípio da unicidade. Excelente pergunta, né? É isto. Acho que caiu a minha câmera aqui. É isso. Então, e ponto final.